Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, pois porque a mim me roubais vós, a nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, e falar com o Senhor mais uma vez. Poderoso Deus, nosso Pai, lido está, Senhor, o teu texto sagrado. Nesse instante, Pai amado, eu peço a Ti que dê a todos nós, pelo poder do Teu Santo Espírito, a iluminação dos nossos olhos. Peço a Ti, ó Deus, que dê a todos nós o poder do Teu Santo Espírito para compreender plenamente a Tua vontade, dirigida a nós nesta noite de domingo, que é o dia do Senhor. Peço a Ti, meu Pai, para que a Tua palavra venha ao encontro das necessidades do coração deste meu irmão que me ouve agora. Peço a Ti, meu Pai, para que a Tua palavra encontre em nós um coração crente, humilde, um coração que é terra fértil, terra úmida e preparada para receber a boa semente do Senhor. Peço a Ti, meu Pai, que repreenda em nós as rebeldias. Peço a Ti, ó Deus, que nos dê um espírito de recebimento pleno da Tua vontade e uma disposição santa de abrir mão daquilo que praticamos e que é inadequado diante do Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai amado, como Teu povo. Segue dando as instruções do Senhor para nós, assim como o Senhor falou no Salmo 23. Peço que o Senhor fale também neste texto. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos amados, nós estamos diante do texto que foi escrito pelo profeta Malaquias. E Malaquias escreveu estas palavras em dias bastante atribulados, não somente para ele, senão que também para todo o povo a quem ele dirigiu estas palavras. O contexto histórico em que estas coisas foram ditas é de um momento na história da humanidade posterior àquilo que tratamos na semana passada. Na semana passada, se você ainda se lembrar, nós falamos a respeito do exílio, o tempo em que o povo de Deus foi arrancado de sua terra para a Babilônia, num processo de disciplina, onde Deus os havia levado para passar 70 anos naquela terra distante e ali serem disciplinados das suas práticas inadequadas, especialmente por causa da idolatria que praticavam. Deus corrigiu o seu povo, amorosamente usou a Babilônia como instrumento de correção. E então os dias de cativeiro acabaram. Conforme Deus havia prometido, eles chegaram ao fim, como é próprio a todas as provações. E eles voltaram para casa. A sua volta para casa é um momento muito glorioso da vida de um povo. Imagine você a alegria de voltar para casa depois de 70 anos arrancado do seu lar. O povo voltou jubiloso, alegre, contente, porque Deus havia dado não apenas
a condição do retorno, senão que também muitas bênçãos na forma de saúde, na forma de prosperidade, na forma de disposição, na forma de renovação espiritual, sobretudo, para que eles reconstruíssem as suas vidas em Judá. O povo chega na sua terra, depois de uma caminhada de 750 quilômetros aproximadamente. Eles se restabelecem no seu lar. A cidade estava à ruína, tudo estava caído, o templo em chamas havia ficado pura fuligem, as suas casas derrubadas, outras tomadas pelo mato, mas agora o povo tinha disposição, recursos financeiros e tudo mais que era necessários, dados por Deus, inclusive liderança, para poder retomar a vida e reconstruir tudo, inclusive o templo. Mas, queridos irmãos, aquilo que começou muito bem, o retorno, o momento da renovação, aquilo que começou de maneira bastante positiva, logo, logo começou a entrar em decadência. O fato é que a reconstrução, nos primeiros anos, foi a todo vapor, mas logo, logo abateu-se sobre o povo outra vez um desânimo terrível. O povo não tinha mais disposição para o trabalho, as lideranças começaram a perceber um afastamento muito grande de Deus, do povo, outra vez do seu Deus. E todo esse contexto e o somatório dessas atitudes resultaram na necessidade de Malaquias escrever estas palavras. O povo tinha de volta a sua terra, tinha de volta a oportunidade de cultuar o Senhor, estavam outra vez perto de Deus no que se refere ao seu templo, estavam outra vez com os seus sacerdotes, com a palavra de Deus na mão, sendo ensinada e tudo mais, mas fatalmente agora lhes falta disposição e ânimo para a reconstrução da vida. O fato é que Malaquias dirige as suas palavras a um povo apático. O sentimento que dominava os corações e as mentes naquele instante não era um sentimento de empolgação que seriam próprios ao retorno às suas casas e ao seu templo e a tudo mais para fazerem da sua vida outra vez uma vida plena. Pelo contrário, o que ele encontra é gente bastante incrédula, com uma postura inerte, eles não se moviam, não faziam mais absolutamente nada, e então é nessa situação, nesse momento, que a palavra de Deus vem a Malaquias. Malaquias é profeta. E ele então exerce o seu ministério profético, ou seja, de receber a palavra de Deus e transmiti-la para o povo, como instrumento do Senhor para encorajar, corrigir e fazer com que o seu povo pudesse outra vez seguir em frente na obra da reconstrução de suas vidas pessoais e também da sua vida coletiva como povo de Deus. Mas a pergunta é: o que os levou a esta apatia? O que estava faltando? Qual foi a situação que fez o povo de Deus frear ou parar ou trancar-se no processo do avanço que estava estabelecido desde o começo? Porque tudo no princípio era empolgação e agora tudo era marasmo e inércia? É esta pergunta ou a estas perguntas que a palavra de Malaquias que nós acabamos de ler vai responder nesta noite. O fato, em resumo, é de que o povo de Deus estava espiritualmente perto do Senhor. Eles estavam fisicamente também perto de Deus, porque era isto que significava estar perto do templo, mas o seu coração estava longe de Deus. Note, você e eu estamos aqui, na medida do possível, próximos uns dos outros, não é? Não fisicamente, no sentido de podermos nos tocar, mas podemos compartilhar aqui da nossa fala, da visão e de uma série de aspectos muito importantes. Nós, em algum momento da nossa vida, temos também com Deus, quando paramos para refletir, a percepção ou o sentimento de estarmos perto ou longe de Deus. A pergunta, querido irmão, que eu lhe faço nesta hora é: como você descreve hoje o seu relacionamento com Deus? Como você se sente em relação a Deus? Você se sente próximo a Deus ou você se sente distante de Deus? Se você se sente distante de Deus, eu peço que você se atente muito bem a estas palavras que vou lhes transmitir nesta noite, porque esta mensagem é para você, que é povo de Deus, que por algum motivo está longe de Deus, terá, portanto, da parte de Deus o entendimento do que o levou a isso e o caminho para o retorno. Mas o outro grupo,
é possivelmente os que se sentem perto de Deus. Talvez você diga, enquanto eu lhe faço essa pergunta, irmão, eu me sinto próximo do Senhor. E a pergunta que eu lhe faço é: e Deus? Será que também tem a mesma opinião ao seu respeito? Quando Deus olha para você e avalia a sua situação, ele vê você como alguém que de fato está perto dele, assim como você se sente? Ou será que de fato o Senhor enxerga você distante dele, destoando, portanto, a opinião de Deus daquela que é a sua opinião? Se você está nesta situação e não sabe, é muito provável que esta palavra traga a você entendimento pelo Espírito Santo, para que você saiba o real lugar em que você está no seu relacionamento com Deus. E pela palavra de Deus encontre o caminho do retorno, porque Deus é aquele que deseja sempre agir em benefício ao seu povo, jamais para o prejuízo. Deus é aquele que sim nos corrige, para que vivamos uma vida plena e não sejamos destruídos pelas nossas más escolhas. Portanto, irmãos queridos, acolham a palavra de Deus nesta noite, na sua casa, em família ou sozinho, seja como você estiver. Acolha a palavra de Deus com o coração cheio de fé. Tenha coragem de abrir mão das suas crendices, das suas superstições, das suas meia-verdades, para acolher a verdade de Deus plena e completa, que é revelada a nós nesta noite por meio do Espírito Santo e deste texto sagrado que nós temos na mão. Portanto, o profeta Malaquias nos ensina aqui a como voltar para Deus, como retomar o caminho, como sair do caminho do distanciamento para outra vez tomar o caminho da aproximação. A primeira lição que o profeta Malaquias nos traz, das três que este texto apresenta a nós, está no versículo 6. Eu chamo a sua atenção e peço que você leia comigo de novo o texto, aí onde você está. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui Malaquias está dizendo, queridos irmãos, da parte de Deus, ele usa os seus próprios lábios, a sua verbalidade, o seu modo de se expressar, para falar em nome do próprio Deus. O que nós ouvimos neste texto é o registro de Malaquias, mas ele está falando em nome do Senhor como boca do próprio Deus. E ele diz, porque vocês, ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. É por isso que vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. No contexto em que o povo de Deus acabara de ser disciplinado por causa do distanciamento causado pela idolatria, note que rapidamente o povo se deforma outra vez. O povo havia sido por Deus reformado no cativeiro da Babilônia, o povo havia sido disciplinado e havia aprendido a lição daquilo que Deus queria que eles não fizessem, ou seja, terem outros deuses no seu coração. Mas agora, poucos anos depois, a deformação outra vez se instalou. E o povo está outra vez distante de seu Deus. E Deus, o Senhor, note, todas as letras maiúsculas para se referir ao nome de Jeová, ou Iavé, ou Elohim, o nome de Deus que nenhum de nós sabe de fato pronunciar como ele realmente é. Mas é o Deus do céu, o Deus da aliança, o Deus que havia feito a sua promessa aos pais, agora dirige-se aos filhos para dizer: eu não destruo vocês, eu não desisto de vocês, eu não abandono vocês, não é por causa da conduta de vocês. Eu faço isso de permanecer pacientemente cuidando de vocês e os disciplinando e dando outra vez uma chance de retomar o caminho, é por causa da promessa que eu mesmo fiz aos seus pais. Veja que Deus chama os ouvintes de Malaquias de filhos de Jacó. Isto significa que Deus está se referindo ao povo com quem ele fez a sua aliança. A aliança de Deus é feita com o seu povo, primeiramente com Abraão. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, e o povo a quem Malaquias dirige as suas palavras são filhos desta aliança. Queridos irmãos, Malaquias está se dirigindo ao povo de Deus, ao Israel do Senhor, à igreja do Deus Todo-Poderoso.
A palavra de Malaquias era tão relevante para eles quanto é relevante para você e para mim, porque nós somos a continuidade desta aliança. Nós somos este povo caramente comprado por Deus do império das trevas, ao custo do sangue de Jesus Cristo, o qual disse: Eu inseri vocês como galhos na videira verdadeira. Portanto, vocês são filhos de Deus, não por nascimento, mas por adoção. Então, queridos, a palavra de Malaquias para os filhos da aliança lá é a palavra de Deus para os filhos da aliança aqui. Significa que Deus falou com o povo nos dias de Malaquias, como está falando com você e comigo agora, como povo de Deus. E Deus diz: o motivo de vocês ainda existirem, mesmo diante do distanciamento causado pela prática dos pecados que vocês executam, não é que eu tolero este pecado de vocês como se isso não fosse nada. Não é que os pecados que vocês praticam sejam por mim vistos como coisa pequena, mas é porque eu fiz uma aliança com seus pais e eu sou o Deus que nunca muda. Eu sou o Deus imutável. Queridos irmãos, note, eu, o Senhor, não mudo. É o que diz Deus a nós nesta noite. E isto tem uma importância muito singular na maneira como nós vivemos a nossa vida e enxergamos o mundo. O fato de Deus não ter já nos entregue às nossas próprias paixões e à perdição, a um caminho que nos leva definitivamente para longe dele, é o fato dele ter nos amado no dia da nossa conversão, exatamente como ele nos ama hoje, mesmo tendo nós cometido pecados e nos afastado do seu santo caminho. Deus, queridos irmãos, nos ama do mesmo jeito todos os dias da nossa vida. Nunca se esqueça disso. No dia em que você faz algo que para Deus é bom, no dia que você pratica o que para Deus é louvável, Deus ama você neste dia. No dia em que você comete pecado, no dia em que você agride a lei de Deus com o seu modo de agir e de pensar, tenha certeza, irmãos, Deus também te ama neste dia do mesmo jeito. Não esqueça você, se houver alguma dúvida, de que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. E ele nos salvou quando nós éramos inimigos da cruz. Deus é aquele que olhou para nós e nos trouxe das trevas para a luz, quando nós, com a alma e com a boca, gritávamos Barrabás na nossa vida. Ele nos ama hoje como nos amou lá. E o motivo dele seguir nos amando é porque aquele Deus que fez aliança com o seu povo jamais muda de ideia. Então, Deus fala com o povo naqueles dias e diz assim: para retomar o caminho, ou como voltar atrás, ou como sair do distanciamento para a reaproximação, é necessário que você, como povo de Deus, reconheça a fidelidade do Senhor. Jamais duvide disso. Jamais esqueça, queridos irmãos, que o Deus que te tirou das trevas não descansará enquanto não houver terminado a obra da restauração que ele começou na sua vida. É por isso que o Senhor jamais irá ser tolerante com a prática do pecado que afasta você de Deus. É por isso que quando você e eu pecamos, a palavra de Deus nos incomoda de uma tal forma que nós nos sentimos pesados e culpados daquilo que estamos praticando. É por causa do amor do Senhor que ele não nos entrega as nossas próprias paixões, mas corrige as nossas falhas amorosamente. O Deus estava dizendo ao povo no dia de Malaquias: vocês estão apáticos, desanimados, caídos e sem força para seguir em frente, porque o pecado tomou de conta. Vocês esqueceram do Deus da aliança que lhes trouxe do cativeiro para a terra outra vez e estão outra vez deixando os deuses tomarem lugar no seu coração. Então, queridos, o primeiro passo para retomar a aproximação de Deus é confiar de que a fidelidade de Deus é perpétua, é permanente, de que a fidelidade de Deus é algo que ele fez baseado na promessa dele conosco e é incondicional em relação a nós mesmos. Ele é o Deus da aliança, nós somos o seu povo e é por isso que ele nos chama do afastamento para a reaproximação. Mas o segundo ensino que Malaquias nos traz a respeito de como voltar-se para Deus está no versículo 7. E aqui no versículo 7 eu chamo a sua atenção para o texto. Por favor, olhe para a sua Bíblia.
Veja que este versículo, especificamente na sua última frase, traz uma pergunta que inicia também no versículo 8, ou que continua no versículo 8, formando um grupo de 3 perguntas. No versículo 7, ele começa dizendo assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não ou está vivendo agora, mesmo depois da restauração e do retorno para a sua casa e para a sua terra e para o seu Deus. Ele está dizendo: vocês estão fisicamente perto de Deus. Nós retornamos da Babilônia, da terra da perdição, do lugar de sofrimento, da opressão do inimigo, da chibata de Nabucodonosor, e estamos agora perto do templo, perto do lugar de culto, perto do nosso Deus. Mas esta aproximação é meramente física, mas ela não é uma aproximação espiritual e real. É isso que ele está dizendo. Deus olhou para o povo e disse: vocês estão fisicamente perto, mas espiritualmente distantes. Este é o motivo, ou o segundo motivo, pelo qual o desânimo está instalado no seu coração e é o porquê de vocês não avançarem na vida plena que eu tenho para lhes dar. Então a palavra de Deus diz: vocês são pessoas compradas por mim mesmo, mas são desviados. Esta é a palavra, este é o termo. Vocês acham que estão no caminho, mas vocês não estão no caminho. Irmãos queridos, notem a gravidade dos termos, como Deus descreve a situação do seu povo amado, dos filhos da aliança que ele mesmo firmou com os pais. Eles disseram: vocês são os filhos, mas são os filhos perdidos e não os filhos achados. Vocês não foram feitos para esta condição e para esta situação, por isso é necessário o retorno. E aqui está a maneira e o caminho e o modo como este retorno deve ser feito. Desviados estavam do caminho. Que desvio é esse? Baseado na desobediência. Por que eles estavam desviados? Por que o diagnóstico de Deus para o modo como eles estão vivendo é tão duro? A resposta quem dá é o próprio Deus. Vocês estão desviados dos meus estatutos porque não os guardam. Significa: o povo tem a palavra de Deus nas mãos. O povo tem os estatutos, que quer dizer a lei. Eles têm a palavra, mas ela está apenas na mão, não está no coração e nas práticas da vida. E isto é gravíssimo no que se refere ao modo como nós, como povo da aliança, nos comportamos diante do Deus da aliança e dos termos da aliança descritos na sua santa palavra. O Senhor diz: vocês estão perto fisicamente, mas desviados na prática. E então, ele traz mais 3 características. Veja, queridos irmãos, a gravidade da situação. Se aqui já era terrível, veja então ainda mais o que o Senhor mesmo acrescenta a este caso. Depois da palavra desviastes, ele diz: dos meus estatutos, e não os guardastes, ponto e vírgula. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Esta é a ordem imperativa do Senhor. Veja, queridos irmãos, Deus é aquele que ama o seu povo. Deus é aquele que não abandona, como um pai que ama de fato o seu filho. Deus é aquele que nos toma sempre pelo poder da sua palavra, pelo afago da sua mão e às vezes pela dureza das suas palavras, a nos chacoalhar e a nos levar a uma condição nova e mais plena. Aqui Deus chacoalha o seu povo e diz: vocês estão desviados, mas voltem para mim. Eu quero vocês de volta comigo. Saia deste lugar, porque este lugar é ruim e sofrível. Esta condição é amarga, esta apatia lhe consome as forças. Venha para cá, porque perto de mim, junto comigo, a sua vida é plena, você é produtivo, os resultados são bons, você deita a cabeça no travesseiro e descansa em paz, porque você está em condição de obediência e não de desobediência. O caminho que eu tenho para vocês é seguro e bom. Saia deste caminho sofrível e mau onde vocês estão. Torne-se para mim, mude de caminho, vire de onde vocês estão e marchem na outra direção, é o que significa a palavra tornai-vos para mim. E aí ele diz assim, e então segue o texto dizendo algo: e eu tornarei para vós outros. Veja a promessa.
virem-se para mim e eu me viro para vocês. E as coisas vão ser muito diferentes no momento em que eu estiver de frente para vocês e não de costas para vocês. Queridos irmãos, o pecado praticado pelo povo de Deus faz Deus virar de costas para o seu povo. E você, eu não preciso lhe explicar a gravidade que era estar nas costas de Deus. O pecado traz este efeito. Se você se lembrar do que o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário, enquanto ele estava agonizando a dor da morte, carregando a sua e a minha culpa, o Senhor Jesus, de braços abertos, pregado no lenho maldito, diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus experimentou na pele o que é ver Deus pelas costas. Deus de costas para o seu próprio filho, por causa do pecado que ele carregava, a nossa, a sua e a minha culpa, fez com que Jesus tivesse aquele sentimento de abandono, e aquele sentimento o fez dar este brado que recua e ecoa ao longo de toda a história, fazendo você e eu refletirmos a respeito da gravidade de viver distante do Senhor. Ali, queridos, nós aprendemos que de fato estar longe de Deus é muito triste. Esta é a resposta da nossa apatia, da nossa dificuldade de avançar, da tristeza que abate a alma e da agonia que nos tira o sono. O distanciamento do Senhor custa caro para o povo da aliança, mas o Senhor diz: tornai-vos para mim, mude de caminho, abandone a desobediência e agarre a obediência e venha para uma realidade nova. Esta é a promessa de Deus. E aí, queridos, vem 3 perguntas. Note o que estas perguntas têm a nos ensinar. Elas são como que a resposta de Malaquias. Essas perguntas são Malaquias falando como se o próprio povo houvesse dito e ele agora reverbera. Ou seja, ele repete aquilo que o povo estava dizendo no senso comum. E ele diz assim: o povo, as pessoas diziam, e aí Malaquias registra: em que havemos de tornar? O povo está dizendo: nós vamos ter que mudar de caminho para se aproximar de Deus, mas quem disse que nós estamos distante do Senhor? Perceba que a pergunta que o povo faz e que Malaquias aqui repete para nós, ela chega a ser uma espécie de sarcasmo, não é? O povo diz: mas depois de tudo isso que o Senhor está falando, da aliança, da sua imutabilidade, o fato da desobediência estar tomando conta do povo, aí o povo diz: mas vem cá, em que nós temos que voltar ao Senhor? Nós estamos desviados em que aspecto? É isso que significa esta primeira pergunta: em que havemos de tornar? E aí vem a segunda pergunta que o povo faz, primeira parte do versículo 8. Veja o que está escrito: roubará o homem a Deus? Veja, eles já sabiam, em tese, do que se tratava o assunto. Roubará o homem a Deus? Está dizendo, é possível alguém roubar a Deus? Essa era a pergunta que o povo fazia. Veja, Deus sendo grande e poderoso como ele é, Deus sendo o Senhor soberano de toda a terra, o Criador de tudo, por acaso eu posso roubar Deus em alguma coisa? Era isso que o povo dizia. Mas esta pergunta, irmãos queridos, não é a expressão de uma alma piedosa. Esta pergunta não é o reconhecimento da majestade de Deus. Não. Esta pergunta é uma maneira de querer se livrar da responsabilidade. O povo está falando estas coisas porque quer fingir que nada de errado está acontecendo. O modo como eles expressam aqui as suas palavras é uma tentativa de fingir que o problema não está, é de tirar o holofote de Deus de sobre eles. Eles querem dizer: não, a gente está bem, Malaquias, que história é essa? Nós estamos fazendo tudo certinho. A gente saiu do cativeiro, chegou aqui, estamos cuidando da nossa vida, estou cuidando da minha família e também das minhas coisas e tudo mais. E essa coisa de reconstruir templo a gente vai fazendo aos poucos e a gente está fazendo tudo o que pode. Afinal, foi Deus que nos tirou dessa terra e agora esse retorno é mesmo cansativo. E eles dizem: nós vamos roubar Deus em quê? Deus já é glorioso em tudo. E então vem a terceira pergunta. Todavia, ou melhor, em que havemos de roubar o Senhor? Roubará o homem a Deus? Segunda pergunta. E a terceira pergunta:
na penúltima frase do versículo 8, diz assim: em que te roubamos? Veja a ousadia. E aí o povo diz assim: então tá, finalmente, em que te roubamos? Diga-nos, onde está o nosso pecado? Onde está a nossa prática? Onde está aquilo que nos tem feito ser reprovados diante de Deus, Malaquias? E aí vem, então, a sepulcral resposta do próprio Deus. A palavra que ele usa é: todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Última frase do versículo 8. Então, queridos, Deus dá a cartada final. O povo estava naquela situação achando que estava perto de Deus. Muita gente pensou: não, a gente está bem, por acaso qual é o distanciamento? A gente está bem. Não. A opinião que Deus tinha a respeito deles era de que, embora eles achassem que não tinham ou não estavam cometendo mal nenhum, embora eles achassem que Deus os estava vendo como pessoas aceitáveis, embora eles achassem que Deus estava dando um diagnóstico de aceitação para eles, Deus os classifica, queridos irmãos, como ladrões. Nós não temos direito, veja, nenhum de nós, nem você e nem muito menos eu, temos direito de abrandar os termos que o próprio Deus endureceu. Nós não temos direito, irmãos queridos, de falar em eufemismos onde Deus foi literal. Nós não temos o direito de abrandar, nós não temos direito de amaciar os lugares ou as palavras em que Deus foi duro e rígido. Porque não somos nós que escolhemos o que Deus diz, é Deus quem diz e a nós compete ouvir. E Malaquias usa estes termos duríssimos, diz: a opinião de Deus a respeito de vocês que o desobedecem é de que vocês o estão roubando, estão deixando de dar a ele o que é dele. E a pergunta é: onde e em que? E a resposta é: nos dízimos e nas ofertas. A palavra dízimo vem do hebraico, no seu original é a palavra maaser, que quer dizer a 10ª parte. Estava na lei mosaica a ordenança de que o povo de Deus dividisse tudo o que ganhava em 10 partes e entregasse ao Senhor a 10ª e ficasse com eles as outras 9. Entregar o dízimo a Deus não era sinônimo de que Deus estava pobre e precisava enriquecer-se. Não é sinônimo de que Deus precisava de ajuda, mas era sinônimo de obediência diante da ordem do soberano Senhor que os havia chamado e incluído na sua aliança. Obedecer a Deus entregando os dízimos era uma determinação do Pai para de fato notar se os seus filhos estão em condição de obediência ou em condição de severa rebeldia e de distanciamento, de desobediência e de abandono da relação com o seu Deus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, em certa ocasião, foi questionado quanto a isso. Perguntaram a ele com o objetivo de lhe puxar o tapete: por acaso nós devemos seguir pagando impostos? E então o Senhor Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Note que o próprio Senhor Jesus revalida a própria lei que estava no Antigo Testamento vigorosa, e ele diz já nos tempos do Novo Testamento de que é perpétuo o mandamento de Deus, de que nós, o seu povo, nos comportemos com fidelidade e obediência à sua ordenança. Aquele que pega 100% de tudo que ganha e fica para si, está em condição de roubo, de ladruagem diante do seu Deus. Que terrível condição, irmãos amados, é sermos vistos pelo Deus do céu como alguém que rouba aquilo que não nos pertence. Aqui, Malaquias descreve ainda um outro aspecto daquilo que Deus exige do seu povo: ofertas. E a palavra oferta faz referência àquilo que se deve dar voluntariamente. As ofertas devem ser dadas para causas específicas, com um objetivo específico, com uma finalidade definida de promover o bem comum daqueles que estão administrando estes recursos e para quem eles vão destinar esses recursos. O apóstolo Paulo,
quando falou disso na carta aos Coríntios, disse: não dê as ofertas de vocês a Deus por tristeza ou por necessidade, com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas aquele que semeia muito, com abundância ceifará. Perceba que aqui está a lei da semeadura e da colheita. Quando nós, irmãos queridos, estamos em condição de reter conosco aquilo que é de Deus, atraímos sobre nós mesmos a maldição da palavra de Deus, da desobediência, ao invés de atrairmos para nós mesmos a bênção decorrente da obediência. Não se engane, quando você e eu cometemos o que é mal diante do Senhor, as costas dele estão viradas para nós em reprovação àquilo que estamos fazendo. O Senhor nos chama: tornai-vos de volta para mim. Volte deste caminho tortuoso para o caminho reto. Saia desta condição de perdição para a condição de serem achados de Deus. E aqui ele vai chegando ao final. Versículo 9, ele descreve os aspectos desta relação. E aqui ele vai dizendo o seguinte, perceba: com maldição sois amaldiçoados. A reafirmação daquilo que acabamos de dizer. Aquilo que você semeia é aquilo que você colhe. Irmãos amados, semear é uma opção, mas colher é uma obrigação. Depois que você puser o bom fruto, a boa semente na terra, você colherá o bom fruto, porque esta promessa é assegurada não por este que vos fala, mas pelo Deus do céu que criou esta promessa. Quando nós enfiamos a má semente na terra, é questão de tempo para que o mau fruto seja colhido. Quem disse isso foi o próprio Senhor. Com maldição sois amaldiçoados, ou seja, com desobediência, vocês colhem o fruto da desobediência, o distanciamento de Deus e a apatia, a tristeza e a angústia que se abate em seu coração em decorrência da culpa e do pecado que tens praticado. Porque a mim me roubais, outra vez ele repete o termo, vós, a nação toda. Veja que não era uma prática de um homem só, senão de que era algo comum e praticado por muita gente. O povo de Deus todo estava nesta condição. Tem muita gente que acha assim: se todo mundo está fazendo, eu faço também. Veja, na perspectiva de Deus, quando todo mundo está fazendo errado, o errado continua sendo errado. Não é porque todo mundo está fazendo o que é errado que Deus considera o certo. E ele segue, versículo 10, dando o caminho do retorno. Veja, o nosso Deus é um Deus amoroso e didático. Ele diz: vocês estão desviados e distantes, mas vocês podem voltar. Eu estou chamando para voltar. E aqui estão as coordenadas do caminho para o retorno. Levante-se da sua condição de pecado com disposição santa, versículo 10, e trazei todos os dízimos à casa do tesouro, sinônimo de tesouraria, sinônimo de lugar no templo, na igreja de Deus, onde os recursos seriam recebidos e administrados para a glória do Senhor. E ele fala como estes recursos devem ser administrados, com que finalidade esses recursos são requeridos. Em primeira instância, para ser objeto da nossa manifestação de obediência. Em segunda instância, versículo 10, parte 2, para que haja mantimento na minha casa. Os sacerdotes viviam dos recursos que eram trazidos pelo povo na forma de dízimo. Outro profeta, chamado Neemias, disse que o povo, enquanto retia os recursos, causava sobre eles próprios grande mal, porque os sacerdotes, sem recursos para oficiar no templo, para ensinar a palavra de maneira plena, para dar o seu melhor, precisaram abandonar o trabalho no templo para tomar o trabalho no campo. Eles tinham famílias e precisavam dos recursos para se manter. E no momento em que eles não tinham mais recursos do templo, tiveram que deixar o ofício. E o prejuízo era para todos. Veja, no momento em que os sacerdotes tinham que deixar o trabalho de Deus, o ensinamento da palavra, para trabalharem, para buscar e granjear o seu próprio pão, eles, por Deus, estavam sendo abençoados e criavam as suas famílias, mas o povo deixava de receber o melhor das mãos dos homens
por Deus destinados para este fim. Então, quando você e eu retemos os dízimos e as ofertas, nós também estamos, de algum modo, forçando os nossos oficiantes, os oficiais, o pastor, os presbíteros e a igreja em si, a deixar de ter que buscar aqui a sua fonte para buscar em outros lugares, e o prejuízo é para todos. Ele diz ainda mais: para que haja mantimento na minha casa, porque os pobres viviam em grande parte dos recursos que vinham de lá. Nestes tempos de pandemia, não são poucos os que precisam da cesta básica, dos recursos que a igreja tem e destina para socorrê-los na sua angústia. De onde virão estes recursos se você abandonar a fidelidade ao Senhor e a entrega dos seus dízimos em obediência? Mas ele segue dizendo: e provai-me nisto. Veja, já estamos chegando ao final. Deus agora dá uma ordem que é rara na Escritura. Deus está dizendo: faz o teste. Nós não encontramos isso com frequência na palavra de Deus. Deus está dizendo ao seu povo: pode me testar. Traga o seu dízimo e a sua oferta com fidelidade e obediência e teste. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Veja, é como a ideia de uma torrente, de uma grande chuva, algo que vem do céu torrencialmente sobre a vida do crente obediente. Não é agora a maldição sobre o crente desobediente ou sobre o incrédulo desobediente, mas é a bênção sobre a pessoa que decide fazer o que Deus espera dela. Esta pessoa vai provar a bênção de Deus vindo do céu de várias formas. E aí vem o versículo 11 descrevendo elas. Por vossa causa, nesta condição de obediência, repreenderei o devorador. O devorador era aquele animal, o inseto no campo que comia a lavoura. É esta referência que ele está fazendo ao gafanhoto. O profeta, o rei Salomão, no livro dos Provérbios, descreve este mesmo processo. Ele diz lá em Provérbios que Deus era aquele que repreendia o gafanhoto para que ele não consumisse a lavoura. Então, não é que Deus apenas vai mandar para você recursos em abundância, na forma de emprego, de trabalho, na forma de promoção. Deus também vai repreender os meios que consomem o recurso que você tem, ou o recurso que você recebe. Sabe o que é isso? O mês que nós não precisamos comprar remédio é um mês abençoado, não é? O recurso que nós deixamos de ter que destinar para o tratamento médico, para resolver o carro que bateu, para resolver a caixa d'água que se rompeu, para resolver a manutenção da casa que agora está muito gravemente deteriorada, coisas desse tipo, são, na verdade, as repreensões que Deus faz àquilo que acontece na nossa volta e que consome o nosso dinheiro. Nós deixamos de colocar o dinheiro dentro de um saquetel furado, como disse Oséias. O dinheiro, tem muita gente que tem essa impressão, né? Você deve ter tido isso já na sua vida. Às vezes você recebe o salário no final do mês e parece que o dinheiro foi posto num bolso que está furado. O que é isso? Dá 2, 3 dias do recebimento, não tem mais nada. Você fala: mas que negócio é esse? Tudo que eu faço, o dinheiro parece que some, é uma coisa impressionante. Veja, irmãos queridos, a palavra de Deus diz: por vossa causa repreenderei o devorador, aquele que consome o seu fruto quando ele ainda está na terra. Você pouco se beneficia daquilo que produz, mas quando a condição de obediência for reestabelecida, você vai experimentar uma condição nova. A vossa vide no campo, que é a plantinha da uva, a videira, não será estéril, ou seja, o seu trabalho será produtivo. Os seus investimentos resultarão em retorno. Você obterá o lucro esperado ao invés da tragédia e ao invés do declínio econômico que você tem experimentado enquanto na condição de desobediente. E por fim, o versículo 12 nos diz: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É com esta frase que ele termina o ensino sobre como devemos nos tornar ao Senhor. Em primeiro lugar, reconheça a fidelidade de Deus. Em segundo lugar, reconheça o lugar onde você está. É de distanciamento ou não?
E em terceiro lugar, saia do lugar onde você está se ele é de distanciamento. Se ele é de proximidade e obediência, graças a Deus e que Deus te ajude a seguir fiel. Mas se é de infidelidade, dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Não se engane. E Deus fará com que você seja visto pelas outras pessoas. Diz o texto: todas as nações vos chamarão felizes. Vão olhar para você e vão dizer assim: de fato, o Márcio é um homem feliz. Veja os resultados. De fato, a irmã Rosa é uma mulher feliz. Vejam os resultados. De fato, o irmão Dorival é um homem feliz. Vejam os resultados. Olhem para o Valdir. Vejam os resultados. A prosperidade, queridos irmãos, será notada em nós para a glória de Deus. Percebe isso? Em função da obediência praticada. Mas, do contrário, a decadência será notada por todos em função da rebeldia praticada. Que Deus nos ajude, irmãos amados, a fazermos uma autorreflexão sincera sobre como temos agido e então sairmos corajosamente desta condição de desobediência para obedecermos a Deus e sermos por Ele abençoados. Que Deus abençoe você. Eu quero que você curve a sua cabeça aí onde você está. Vamos falar com o Senhor e pedir a Deus que nos ajude a refletir com sinceridade nesta situação e em seguida passarei a palavra ao pastor Valdir. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, nós, ó Pai, clamamos a Ti nesta hora em que lemos a Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a todos nós, a termos diante de Ti uma postura séria e sincera. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos honestos. Ajuda-nos, ó Pai, para que o arrependimento que veio decorrente do entendimento da Tua palavra produza em nós frutos de arrependimento e nos ajude a ir para uma condição nova de obediência ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, nos dízimos e nas ofertas, para que a Tua casa não entre em decadência, para que a Tua causa não seja prejudicada, e nós carreguemos nas mãos o preço e a sujeira e a condenação e a sentença de termos sido os causadores de tamanha ruína. Ajuda-nos, ó Deus, a assumirmos com decisão séria o Senhor e aquilo que a sua aliança requer de nós. Perdoa, Deus, este irmão que de alguma maneira tem sido ladrão diante do Senhor, que de alguma forma tem escondido ou deixado de dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Peço a Ti que lave o seu coração e a sua mente e as suas vestes com o sangue do Cordeiro Jesus, e que o Senhor o ajude a daqui para frente ter uma postura nova e santa de fé, confiante de que fazendo primeiro o que o Senhor requer, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós precisamos de Ti. Guarda-nos nesta semana com o coração cheio de fé e traz-nos de novo ao encontro com o Teu povo e com a Tua palavra na quarta-feira. E faça tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome e dá-nos a alegria de sermos usados por Ti para manifestar ao mundo inteiro a graça, a misericórdia, o amor e o poder do Senhor na face da terra. Proteja-nos nessa semana com boa saúde. Repreenda, Deus amado, o devorador que pretende destruir a nossa vida, as nossas finanças, a nossa saúde e a nossa vida espiritual. Renova, Senhor, dentro de nós um coração puro, um espírito inabalável e uma disposição alegre, disposta e contente para vivermos a vida e fazermos aquilo que tem de ser feito. Guarda o meu irmão mais jovem que me ouve agora. Guarda também, Senhor, a de mais idade que nos escuta, de tal maneira que homens e mulheres sejamos todos, meninos e crianças, adultos e jovens, guardados por Ti. Leva-nos, Senhor amado, como Teu rebanho, para um lugar seguro e dá-nos a Tua bênção. É o que nós te clamamos em nome de Jesus, o Senhor desta igreja. Amém, Senhor.